6h32, um jovem foi baleado enquanto consumia drogas em uma casa abandonada no Nossa Senhora das Graças, bairro da Zona Centro-Sul aqui da capital. O local foi invadido por um grupo de atiradores, o que deixou a população da região aterrorizada. O tiroteio deixou em pânico os moradores do Nossa Senhora das Graças, na região Centro-Sul de Manaus. Todos saíram de casa e foram para a rua de Djalma Dutra entender o que havia ocorrido. Era 9 da noite quando vizinhos ouviram gritos, correria e tiros vindo desta construção abandonada. Testemunhas disseram que um grupo de criminosos chegou em um carro não identificado, parou por aqui e invadiu esta casa que está abandonada. Lá dentro estava um grupo de pessoas que possivelmente, segundo informações de populares, estavam consumindo entorpecentes. Foi aí que eles iniciaram uma sessão de tiroteio lá dentro e uma das pessoas que estava lá foi alvejada. Era Pedro Vitor Gotter Gouveia, de 29 anos, que foi localizado no telhado da casa ao lado. A princípio, os PMs pensaram se tratar de um suspeito, mas ao ver uma marca de tiro em uma das pernas do rapaz, logo perceberam se tratar de uma das vítimas. O jovem, aparentemente sob efeito de algum entorpecente, não dizia coisas coerentes. Eles vieram atrás de um cara aí, eu não sei quem era, entendeu, senhor? Aí eles falaram, então já que a gente não achou, a gente vai escolher um. Aí eu saí correndo, eles me atiraram, vários saíram correndo, eles atiraram. Tem várias pessoas e me pegou, senhor. Tá doendo muito. O que ele alega é que um pessoal chegou atirando, certo? Quanto aos populares, aqui a gente não teve nenhuma informação diretamente se quantas pessoas chegaram, o que fizeram, entendeu? O que nós estamos trabalhando é com o que a gente tem. Ele, que não está conseguindo dar nenhuma informação devido ao estado de choque, né? Ele está, inclusive quando nós chegamos, que encontramos ele em cima do telhado, e ele pedia para que a gente não o matasse, né? Então ele está bastante aterrorizado. As buscas continuaram na casa abandonada e também no entorno dela. Um portão que estava fechado precisou ser arrombado. Apesar das buscas, em todos os compartimentos da residência, nenhum suspeito foi encontrado. O rapaz baleado foi encaminhado ao hospital 28 de agosto, onde se recupera. Que triste, né? Nós vamos falar agora sobre alguns casos de homicídios que não foram solucionados. Sobre este assunto eu recebo ao vivo aqui no estúdio a doutora Gina Sarquis, da Comissão de Segurança da OAB. Muito bom dia, doutora. Muito obrigada mais uma vez por estar conosco aqui no 6 Horas. Bom dia, Mariana. Tudo bem? Olha, a gente vai ver agora um caso de homicídio não solucionado que completou um ano hoje, viu, doutora? Completou um ano da morte do personal trainer Dário Guedes, morto minutos depois de sair da academia em que ele trabalhava. Isso foi na Cachoeirinha, bairro da Zona Sul de Manaus. A polícia suspeita de crime passional e a família ainda espera por uma resposta sobre esse crime. Doutora, eu gostaria que a senhora assistisse junto comigo, que é para a gente comentar aí esse caso. Vamos ver. Essa medalha foi que deram para ele, que ele trocou de faixa. Até isso também ele estava ansioso para trocar de faixa. E ele conseguiu, mas não conseguiu usar. Não deu em tempo. Porque infelizmente tiraram a vida do nosso irmão. Agora o que a gente só é saudade. É foto dele. E deixaram no esquecimento. Mas a gente que é família, irmã dele, a gente ainda tá sofrendo. Dário Santos Guedes foi perseguido e assassinado com 5 tiros no dia 7 de novembro de 2018 na Cachoeirinha, zona sul da capital. Ele foi morto dentro do próprio carro por 2 homens que estavam em uma moto. Dário foi assassinado exatamente neste trecho da Avenida Ipixuna. A polícia suspeita de crime passional, já que ele teve envolvimento com uma mulher casada. Um ano após a morte do personal, nada foi resolvido. O telefone da vítima sequer foi entregue à família, que ainda espera por uma resposta e clama por justiça. Um ano vai fazer quinta-feira, 1 ano, e sem resposta. Sem resposta do culpado que matou meu irmão. Sabe o que nos restou? Além da saudade e da dor, da falta de justiça que não foi feita e não fizeram. Eles não deram nem importância.
Dário é mais uma vítima da violência que toma conta do estado. O Amazonas está entre os 10 estados com as maiores taxas de homicídio de jovens. Segundo dados do Sistema Integrado de Segurança Pública do Amazonas, o ano de 2017 registrou o pico de homicídios em Manaus, no primeiro semestre do ano, com 496 crimes. Em 2019, só de janeiro a junho, a capital amazonense registrou 362 homicídios. O número de homicídios no estado reduziu 27% no primeiro semestre de 2019 em relação ao 2017. Muitos desses crimes não tiveram os casos encerrados pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Um exemplo é o caso de Dário, que após um ano a família não tem resposta da justiça. Justiça, 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 justiça. É triste para a família não ter resposta, né? A gente tem dados, doutora, da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas, que 2017 teve um pico aí de crimes, de homicídios não solucionados, quase 500 casos em apenas um ano, né? Então, a OAB tem algum trabalho aí para dar uma assistência a essas vítimas, para dar um apoio a essas famílias que pedem aí uma resposta da justiça? Vamos salientar que em 2017 nós tivemos um massacre, né, do sistema penitenciário, onde resultaram aproximadamente 60 mortes. E isso impacta no valor total dos homicídios na capital ou no estado, né, que teoricamente todos foram solucionados, porque provavelmente todos têm uma autoria pelo menos certa dentro do sistema. E assim, no tocante a homicídios não solucionados, infelizmente é comum isso acontecer. Esse que foi veiculado há pouco é um dos casos que a gente tem conhecimento. O trabalho da polícia, eu acho que tem que em alguns momentos, tem um entrave, até de estrutura, né? de viatura, de agentes e tal, para que se possa chegar a uma solução. E assim, quanto mais, da ontem à noite eu estava falando sobre isso, quanto mais próximo do crime a perícia chegar, né, maior é a chance de se identificar um culpado, porque a perícia ela consegue, se ela for bem feita, ela consegue coletar digitais, ela consegue coletar DNA, ela consegue coletar pegadas, e nesse sentido a gente consegue chegar até a autoria do crime. Então, o trabalho da perícia técnica é muito importante nesse sentido, e aí aqui eu aproveito para fazer um apelo à população. A gente vê em algumas situações alguns acidentes, alguns até crimes cometidos no meio da rua que as pessoas param para ver, né, até atrapalhando o trânsito. Quanto mais longe você ficar, melhor, porque você se aproximando, você contamina, entre aspas, a cena do crime e atrapalha o trabalho da polícia. Né? E aí eu faço um apelo para a população. A população olhando aquilo ali não vai ajudar em nada. Pelo contrário, pode até atrapalhar um trabalho da perícia técnica para poder chegar a um culpado. O que nós queremos? Que todos os crimes tenham um culpado e que, porventura, se realmente ele praticou, que ele seja punido. Né? A família já perdeu uma vida, um parente, um irmão. Ela quer que a justiça seja feita, e a justiça ser feita é essa pessoa ser condenada. A gente tem informação também, doutora, que 500 casos já foram registrados aí de homicídios sem solução, aí, sem resposta, só no primeiro semestre deste ano também, né? Então é um número alto. Então 500, nós estamos no 10º mês. Isso só de janeiro a junho, são as informações que nós temos. Então, aproximadamente 80 homicídios por mês, sem elucidação, que daria aproximadamente 2 e pouco por dia. É muito alto. Muito alto. É muito alto. E assim, tem um outro dado importante, né? A cidade praticamente toda ela é monitorada. Ela tem câmeras do CIOPS praticamente na cidade inteira. Né? Então, isso é um dado importante para a elucidação das condutas criminosas. Né? Às vezes você não tem como descobrir naquele momento, mas você buscando câmeras do CIOPS, ou buscando até câmeras de residência, a gente tem visto muito isso na mídia, né? Sim. Câmeras de residência, que as imagens são cedidas para a polícia trabalhar, porque conseguem captar o momento do crime, conseguem ver a placa de um carro, conseguem ver o possível acusado. Isso é importante também, ou seja, esse trabalho de investigação da polícia, tendo esse apoio, seria importante. Informações precisas de testemunhas também ajudam muito. E tem um outro lado complicado, né, Mariana? Porque, assim, testemunhas têm medo. Sim. Né? Principalmente quando esse homicídio é associado a tráfico de entorpecentes, é associado a organizações criminosas. E a gente até entende isso.
né, esse temor. Mas existem programas de proteção à testemunha, existem programas que você presta um depoimento em juízo, que você é uma testemunha sigilosa, o seu nome não é divulgado, você fica guardada numa sala, ou seja, a justiça e a polícia têm esse cuidado de coletar esses testemunhos e depoimentos para preservar a integridade da vítima, isso é importante. Há de fato essa preservação, porque muitas vítimas, mesmo possuindo esse programa, ainda têm medo, doutora. Na realidade existe, e assim, existe um programa de proteção à testemunha que quando há necessidade, né, desse pedido e dessa inclusão dessa pessoa no programa de proteção à testemunha, isso tem que ficar bem claro para essa pessoa que ela vai mudar de lugar, ela vai mudar de nome, ela vai mudar de vida, né? Então, nem todo mundo está disposto a isso. Sim. Ou seja, até da família ela vai se afastar. Ou seja, ela vai levar maridos, filhos, esposas, mas, por exemplo, primos, tios, mães e pais, esse contato de certa forma é quebrado. Então, nem todo mundo tem essa disponibilidade de abrir mão da sua vida em detrimento de um testemunho. Qual é a grande dificuldade hoje para que haja de fato a elucidação de casos, respostas a casos de homicídios aqui no nosso estado? Eu acho que é uma conjugação de esforços, né? O sistema de segurança pública ele é uma engrenagem. Eu tenho uma polícia militar na ponta, eu tenho a polícia civil na delegacia investigando através de seus agentes, eu tenho a polícia técnica, que é a do IML, do Instituto de Polícia Científica, que a gente sabe que tem algumas limitações físicas, materiais, né? A gente sabe da falta de materiais, a gente sabe da capacidade técnica deles que esbarra nisso. Às vezes eu tenho um excelente profissional, mas que ele não tem o produto adequado para fazer o exame. A gente sabe, isso é noticiado por vocês, né? Então, esse investimento maciço na polícia técnica, na polícia civil e na polícia militar, para que se possa ter mais viaturas na rua, para que se possa ter mais material para trabalhar, eu acho que seria uma boa alternativa, porque, como eu disse, quanto mais cedo se chega ao local do crime, mais fácil ou mais seguro coletar provas para chegar até o autor, se porventura esse autor não é conhecido. E como que é o apoio aí do Estado, doutora, da Defensoria, de repente até da própria OAB? Como que as famílias podem fazer? Esse caso aí do personal que nós mostramos, que hoje completa 1 ano e a família não tem respostas, a família fica sem eixo, né? Sem saber a quem procurar, a quem recorrer. A Defensoria Pública e a OAB, que são, né, que lidam com a parte jurídica da história, algumas vezes são acionadas, às vezes a família... A imprensa tem um poder muito grande nisso, né? Você está veiculando agora hoje, depois de 1 ano, né? E as autoridades tendem a se mexer nesse sentido. Mas, assim, a família ela tem uma alternativa de, durante um processo judicial, por exemplo, ela contratar um advogado para que esse advogado atue na assistência à acusação. Para que ele possa ajudar o Ministério Público na acusação, porque os crimes de ação pública, no caso homicídio, eles são de ação pública incondicionada. O dono da ação é o Ministério Público, mas a vítima ou a sua família pode contratar um advogado para ajudar nisso, para ajudar na coleta de provas, para ajudar na produção das provas testemunhais em juízo e tudo isso. Então, há essa alternativa, mas isso tem um custo, né? A Defensoria, eu desconheço que a Defensoria faça esse trabalho, porque a Defensoria geralmente está na outra ponta, que é na defesa dos eventuais acusados, que não tem recurso para pagar um advogado. Doutora, a Ordem dos Advogados, ela faz algum tipo de ajuda a famílias carentes, por exemplo, dessas vítimas que não têm condições de pagar por um advogado? A gente tem uma comissão da advocacia pro bono. A advocacia pro bono é uma advocacia que, até por imposição legal, nós temos algumas obrigações de prestar alguns serviços sem pagamento de honorários. Por exemplo, existe uma figura de um advogado chamado ad hoc, que é um advogado que a gente funciona numa audiência que, porventura, não tem um advogado na hora. Então, se eu estou lá esperando fazer uma audiência, uma anterior à minha, o advogado faltou. Se o processo for um processo simples, o juiz pergunta: doutora, a senhora pode funcionar como advogado ad hoc? Eu entro, vou exercer a advocacia para aquele acusado, ele me dá 10, 15 minutos para ler o processo, e eu não posso cobrar nada por isso e não me é pago nada por isso. Isso está dentro da nossa atribuição enquanto cidadão, enquanto advogado. A gente não pode se negar isso. Então, em algumas situações, a gente tem uma comissão, inclusive, disso. Nesses casos, sim, a comissão atua em algumas situações. Doutora, vamos finalizar a nossa entrevista dando orientações às famílias, às pessoas que estão em casa nos assistindo nesse momento e que têm casos aí de familiares
que foram mortos e ainda com casos não solucionados, a quem procurar, quem recorrer, para onde ligar, o que fazer nesse momento? A Secretaria de Segurança Pública tem uma ouvidoria, né, que pode receber essas reclamações. A OAB tem esse apoio nesse sentido, da advocacia pro bono. Mas, assim, esclarecer isso, né, que a polícia tem suas limitações, a gente tem que reconhecer, e que há necessidade desse investimento por parte do Estado, né? Quanto mais viaturas, quanto mais armamento, quanto mais pessoas dentro da polícia, maior é a chance da gente diminuir esse número alto de crimes insolúveis, né? Porque, assim, eu particularmente não consigo entender que ninguém tenha visto, ninguém tenha filmado, ninguém tenha tido nenhum rastro para chegar até... É uma via de circulação grande, essa especificamente desse rapaz. Provavelmente, pelo que eu vi ali, vários comércios ao redor. Provavelmente tem câmeras de segurança desses comércios. Ou seja, é difícil não conseguir chegar a pelo menos uma pista. E em cima da pista se investiga para chegar. E a polícia tem como fazer esse trabalho. Tá certo, doutora Gina Sarquis, mais uma vez, muito obrigada, doutora da Comissão aí de Segurança da Ordem dos Advogados do Brasil no Amazonas, sempre aqui com a gente no 6 Horas Notícias, né? Muito obrigada, doutora, e até uma próxima, com certeza. Obrigada pelo convite, eu estou à disposição. Tá certo, doutora. Agora são 6 horas e 49 minutos, não sai daí, que daqui a um minutinho a gente volta, até já.